Muitas mulheres dizem que os homens têm que pagar a conta ao mesmo tempo que demonstram falta de gratidão e vão para a internet falar coisas como essas que desencorajam os homens. Eu caí numa conversa da internet que o cara fala, porque a gente não tem que ficar pagando as coisas para as mulheres não, que a gente não tem que sustentar vocês. Gente, a gente sabe que vocês nem têm para isso. Tá falando que não tem como se que você não tem para sustentar, você não tem para bancar, então você sabe que essa conversa não te inclui. Tá estressado por quê? Não tem ninguém te pedindo nada porque sabe que você não tem. Ou reclamando que os homens querem dividir até mesmo a conta do primeiro encontro. Vai, como é que foi? Você saiu com um cara, e aí? Eu saí com um cara, ele me convidou para sair, aí a gente foi até um bar. Tá bom. A gente pediu um chopp cada um. Tá. E na hora de pagar a conta, ele pagou a conta. Tá, beleza. Aí a gente ia comer, não comemos, ele me convidou pra ir pra uma lanchonete. Tá bom. Chegamos, a cozinha estava fechada. Tá. Aí a gente foi numa pizzaria do outro lado da rua. Beleza. E aí ele falou, vamos pedir, escolhemos a pizza, tal, não sei o que. Perguntou se comprava grande ou pequena. Eu falei grande, porque, né, afinal de contas, geralmente é mais barata. Uhum. E aí a gente comeu a pizza. Aí na hora de pagar, ele ficou olhando pra minha cara. E a garçonete idem. E aí eu fiquei com aquela cara. E aí eu olhei pra ele olhou pra mim, e aí a garçonete olhou, aí eu falei, pensei comigo, acho que eu preciso pegar minha carteira, né? Isso era o primeiro encontro com o cara, tipo, a primeira vez. Encontro, e fazia uns 5 dias que a gente tava se falando todo dia, e tava fluindo a conversa. Entendi. E ele chegou de BMW. Ele tinha uma BMW, não pagou uma pizza. E ele levou a pizza pra casa dele, e domingo à noite ele me mandou uma foto da pizza que ele tava comendo e pensando em mim. Entendi. O cara tinha uma BMW. O cara tem um carrão. Não pagou a pizza. Levou a pizza pra casa, ou seja, foi bom pra ele que ele levou uma marmita. Sim. Porra, lógico. Foda. Que legal. E ainda tirou uma foto. Mas, gente, é primeiro encontro, né? Foi gente, too much pra mim, de verdade. É insalubre. Meus pêsames. De verdade, eu sinto muito por eu vocês. Eu também senti muito por mim. De verdade. Homens hoje têm receio de serem vistos como provedores automáticos, especialmente se já passaram por experiências onde sentiram que estavam sendo usados por dinheiro ou status. Muitos homens modernos estão tentando adaptar seu comportamento aos tempos de hoje, onde as mulheres têm mais independência, mas confundem igualdade de direitos com divisão de tudo literalmente, até nos gestos de conquista. A era dos aplicativos normalizou encontros sem esforço, sem intenção clara e sem compromisso. Isso gerou um tipo de homem que quer os benefícios de um relacionamento, atenção, afeto, até intimidade, sem um investimento emocional ou financeiro inicial. Muitos caras hoje agem com esse tipo de desapego estratégico, porque acham que demonstra valor próprio. Se eu parecer desinteressado, ela vai correr atrás, mas no fundo estão inseguros sobre como se posicionar. Esse tipo de comportamento masculino é reflexo de medo de ser feito de trouxa, insegurança emocional, tentativa de manter controle emocional ou até uma masculinidade confusa e ferida, tentando se adaptar sem referências sólidas. Homens e mulheres precisam reaprender a se encontrar com clareza, empatia e generosidade. Um encontro é uma troca, não uma negociação. Eu demorei muito tempo pra entender esse negócio de que o homem tinha que pagar a conta no primeiro encontro, sabe? Até porque meu pai me criou meio não dependa de ninguém, não dependa de homem. E eu ouvi as pessoas falando assim, mas a mulher compra roupa cara, vai no salão, faz unha e tal, então ela é cara, né? O homem tem que bancar. Aí eu ficava pensando assim, mas ela faz porque quer. Só que aí, gente, óbvio, eu pensei, e eu vou compartilhar porque parece óbvio, mas não é. A mulher, ela não faz só porque ela quer. É porque se ela não tiver arrumada, ela provavelmente não vai ter esse encontro. A sociedade, ela exige que a mulher esteja com a unha feita, com o cabelo arrumado, com a pele bonita, com uma roupa boa. Exemplo, a gente vai em alguns casamentos, eventos, o chigueiro vai com o mesmo terno. Ninguém vai reparar, a maioria dos homens vão assim. Eu não posso repetir um vestido, eu não tô falando nem de ser influenciadora, eu tô falando de amigos, de fotos. Nunca a mulher sabe, ela dificilmente repete vestido. Demora muito tempo pra você usar o mesmo vestido de evento, né? O custo para ser uma mulher é muito mais alto que ser um homem, entendeu? Além deles ganharem mais e tudo mais, a mulher, ela precisa estar arrumada, maquiada, com a unha feita, às vezes vai no cabelo, faz uma progressiva, uma hidratação. O homem não tem esse gasto. Um cara que sai com você e paga a conta, ele não tá bancando o seu salão, a sua roupa, nada disso. Mas ele está com uma mulher bonita que se cuida e ela tem gastos, entendeu? Bonita que se cuida, gente, é modo de
falar, tá? Eu tô dizendo assim, para o padrão exigido. Então, realmente, pense 2 vezes antes de sair com um cara que acha que isso não tem valor, entendeu? Você se arrumar, você se cuidar. Se pra ele não tem valor e você faz porque você quer e a conta tem que ser dividida, então realmente é um cara que não merece estar com você. E eu não tô falando de, te levar em restaurante caro, ter rio de dinheiro, nada disso. Vamos falar de realidade, tá? Eu tô falando até de te levar pra comer um hot dog. O cara tem sim que se oferecer pra pagar. E olha o que eu disse, eu demorei pra entender isso, tá? Deu pra entender, gente? Então, assim, não é sobre restaurante chique, nada não. É sobre você entender o valor que você tem. A mulher, pra existir, pelo que a sociedade impõe pra gente, é mais caro pra ela só aparecer, entendeu? Espero que não aconteça, mas se vir hétero chorar no meu vídeo, eu já aviso pra vocês. Ninguém tá interessado no seu HB20. Para de achar que mulher é interesseira. Você precisa valorizar a mulher. A mulher tem o seu valor, entendeu? Então, assim, esse tipo de mesquinharia não conquista ninguém. Muitos homens passaram a acreditar que se oferecem algo, um jantar, um mimo, automaticamente estão sendo usados. Isso gera um comportamento mesquinho e desconfiado, onde tudo precisa ser 50-50 o tempo todo. Mas gentileza não é submissão. Pagar um hot dog não vai te transformar num provedor passivo. Os homens atuais às vezes acham que igualdade de direitos significa nenhum gesto de cuidado extra. Mas relacionamento saudável não é só dividir a conta, é dividir intenção, esforço e energia. Se ela investiu 3 horas se arrumando e gastou em cabelo, unha, roupa, maquiagem, o mínimo é um gesto de consideração. Mas quando a mulher exige que o homem pague, abra a porta, faça isso ou aquilo como se fosse o mínimo obrigatório. Ela transforma um gesto bonito em dívida emocional, e isso mata o desejo do homem de fazer por vontade própria. Gentileza que não é reconhecida vira cobrança. Existem mulheres que se vestem, saem, conversam, flertam, mas sem intenção real de construir algo. A ideia é, deixa ele gastar, deixa ele fazer, depois eu sumo. Esse tipo de jogo faz o homem ficar ressentido, desconfiado e em modo autoproteção. Muitos homens aprenderam que quanto mais eles investem no começo, maior a chance de serem deixados depois. Homens que puxam a cadeira, mandam mensagem de boa noite ou pagam o jantar. Muitas vezes não recebem reconhecimento, nenhum obrigada. E pior, alguns ainda são tratados com deboche, como se fossem antiquados, bobos ou desesperados. Antigamente os homens perguntavam: e aí, meu amor, tá precisando de alguma coisa? Quer fazer a unha, a sobrancelha, quer ir no salão? Hoje em dia não pergunta não. Hoje em dia eles não querem não fazer nada pela gente, não quer dar nada a gente. E a gente ainda faz, fica toda bonitinha pra sair com eles e ainda é humilhada. Um homem só vai continuar sendo gentil se perceber que isso é valorizado, admirado e respeitado. Quando a mulher nunca toma iniciativa, não retribui elogios, não convida, não pergunta como ele está, não ajuda de forma prática, o homem começa a se sentir usado, não amado, como se ele fosse só um banco, um Uber ou uma função social. Relações saudáveis precisam de troca emocional e atitude dos dois lados. Hoje em dia, quando um homem mostra sensibilidade, fala de sentimentos ou tenta se abrir, algumas mulheres ainda julgam, zombam ou perdem o interesse. Isso reforça no homem a ideia de que ser gentil ou emocional afasta as mulheres. E aí ele veste uma armadura emocional e se fecha. Homens desmotivados, fechados ou frios muitas vezes são homens feridos. Por outro lado, mulheres que cobram tudo e entregam pouco também estão perdendo o valor da parceria. Se queremos homens mais gentis, precisamos de mulheres mais conscientes do próprio impacto. Relacionamento saudável não é palco de exigência, é espaço de troca, admiração e entrega real. Senta que lá vem conselho de mãe. Nunca, mas nunquinha mesmo, dependa de homem pra porra nenhuma. Vamos combinar aqui? Tenha você a sua independência. Claro que se você tiver um cara maneiro, queira te proporcionar boas coisas, faça por você, que tenha respeito por você, queira te fazer feliz, deixe ele fazer, que você merece. Porque é maravilhoso ter uma pessoa que seja generosa, mas não seja dependente de ninguém nesta vida que não te respeite. Tem muito homem que acha que porque ele faz por você, que você tem que babar o ovo dele, ser escrava dele. Nunca deixe
a sua personalidade, a sua liberdade nas mãos de ninguém é conta de dinheiro nenhum nesta vida. Isso não vale a pena. Tem gente que acha que vai te transformar naquilo que ela quiser. Você tem que ser aquilo que você quiser ser. A pessoa tem que te amar e te respeitar por isso, dependente daquilo que ela faça por você. Então, muito cuidado com isso. Por mais que seja prazeroso ter uma pessoa que te ofereça mundos e fundos, sua liberdade está em primeiro lugar. A hora que aquilo não estiver te agradando mais, você pega sua malinha e vai embora. Ela toca numa verdade. Existem expectativas sociais muito diferentes entre homens e mulheres, especialmente no que diz respeito à aparência. Sim, as mulheres gastam mais tempo e dinheiro para se arrumar. Sim, há uma pressão estética maior. E sim, muitas se cuidam para se sentirem desejadas. E também porque sabem que isso impacta a forma como são percebidas e tratadas. Mas a maneira como ela justifica a obrigação do homem pagar a conta cria um novo tipo de cobrança. Eu sou cara de manter, então ele que banque. Mesmo que ele não peça, ele está usufruindo da minha aparência. Logo tem que pagar. Se ele não quiser pagar, é mesquinho e não me valoriza. Isso transforma a estética feminina em moeda de troca emocional e financeira. E isso não é saudável, nem para ela, nem para ele. Homens estão cansados de serem tratados como carteiras ambulantes. Muitos já passaram por situações em que pagaram jantares, foram gentis, cuidadosos e foram descartados logo depois. Esse discurso reforça que a única forma de valorizar a mulher é pagar as contas dela. Falta reciprocidade. Não se fala de respeito mútuo, nem do que a mulher oferece emocionalmente, só do que ela vale por se arrumar. Isso parece um contrato, não um relacionamento. Frases como "ninguém quer saber do seu HB20" e "hétero chorando no meu vídeo" mostram desprezo. Esse tom zomba do homem comum, que trabalha, se esforça e quer amar, mas talvez não tenha uma BMW nem uma conta bancária gordíssima. Esse tipo de fala humilha quem mais poderia ser um bom parceiro. As falas da mulher partem de uma dor legítima, mas a solução proposta é emocionalmente desequilibrada e potencialmente tóxica. Se queremos mais cavalheirismo, precisamos de mais admiração genuína. Se queremos mulheres valorizadas, precisamos de parcerias reais e não relações de cobrança. Relacionamentos saudáveis vivem de troca, não de tabela de preço.